Eu estou gravando essa mensagem com o celular e muitas vezes passam despercebido a grandiosidade que é um celular. Porque a única diferença de um celular para nós seres humanos é que o celular não pensa, é que o celular não fala. Se o celular for atravessar uma rua e ele vê um carro passando, ele não sabe fazer um raciocínio, um cálculo perfeito para saber se dá tempo ou não o carro, se dá tempo ou não a pessoa atravessando o carro. Essa é a única diferença entre nós para um celular. Mas a partir daí eu quero lhe chamar a atenção. Você que já tem aí seus 40, 50 anos, você deve lembrar de um rádio enorme que tinha, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, sempre Toshiba. Era um rádio bem grande, ele era bem grandão. Ah, eu lembro demais daquele rádio. Se colocava num local firme ali e ali se passava o dia inteiro ouvindo o rádio. Ah, mas era importante. Por que eu estou falando isso? Olha o tamanho que era o rádio. Esse rádio foi diminuído, aperfeiçoado e hoje cabe dentro do celular, porque a gente também assiste ou ouve o rádio no celular, certo? Aquelas televisões enormes que tinha há muito tempos atrás, que foi diminuindo, hoje está bem estreitinha. Hoje as televisões, mesmo elas sendo grandes, mas isso é para proporcionar uma imagem muito realista, mas elas são bem fininhas. Então aquelas televisões enormes, hoje está dentro do celular, que cabe na palma da mão. Então dentro do celular tem o rádio sempre Toshiba, tem a televisão, tem o que mais? Tem microfone, tem máquina fotográfica, tem tudo dentro de um aparelho celular, certo? Dentre essa grandiosidade de conseguir pegar esses aparelhos que individualmente surgiram em cada época da sua vida, em cada época da sua vida foi um assombro, né? Todo mundo admirava. Então vamos focar no rádio sempre Toshiba. Eu sempre ficava refletindo e analisando e a minha mente não compreendia como poderia acontecer. Um ser humano falava a 1.000 quilômetros, a 2.000 quilômetros, por que não a 4, 5.000 quilômetros, independente da distância, falava. E a gente conseguia ouvir simultaneamente a voz daquele indivíduo ali a poucos metros de você, dependendo da distância que você estivesse com o rádio. Como é que minha mente ia entender como era que aquilo acontecia? Porque aquela voz que nós estávamos ouvindo ali, ela não chegou ali atrasada, era simultânea. Por que eu estou falando isso? Para você entender que tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Então, o fato de uma pessoa falar a milhares de quilômetros de distância e alguém ouvir a partir através de um aparelho, a partir através de uma frequência, significa falar que aquela voz que entre aquele ser humano e aquele aparelho tinha uma conexão. Essa conexão é Deus, é o que a ciência hoje chama da substância amorfa, é o que a ciência chama de éter. Então, mesmo nós sendo indivíduos, sendo um instrumento, mas há uma força que nos conecta não só nesses 5.000 quilômetros que nós estamos usando como exemplo, mas o mundo inteiro, independente qual seja a altura para cima, independente qual seja a profundidade para baixo. Davi chegou a falar sobre isso quando ele disse: onde eu me esconderei do teu espírito? Porque se eu subir o mais alto nas alturas, lá tu estás. Se eu descer ao maior nível da profundidade, lá você está também. Davi estava falando da mesma coisa claramente. Davi poderia até não entender essa questão da frequência do rádio que veio muitos anos antes. Mas Davi estava falando dessa mesma coisa, dessa mesma frequência. Então vamos lá. Para permitir que pessoas assistissem ou ouvissem, seja na televisão, seja no rádio, uma imagem, uma voz, um som, uma palavra, mesmo a 5.000 quilômetros ou mais, só é possível porque dentro daquele aparelho tinha drive, tinha algo que era algo correspondente àquela imagem, àquele som. Eu era muito curioso também quando eu abria a rádio, tinha um monte de soldazinha de pinguim. Eu perguntava, para que serve tudo isso? Eu não entendia nada. Como se você abrir um celular, tem um monte de coisas que obviamente a nossa mente não vai entender. Mas são aquelas coisinhas que estão dentro, que esteve dentro do rádio, que estão dentro do celular, que faz com que aquela voz, aquela imagem falada a milhares de quilômetros,
seja atraída, porque uma vez que aquele rádio está na mesma frequência, independente da distância, se fosse a televisão também, independente da distância, ao falar, ao ser filmado, aquele aparelho que gravou o áudio tem dentro de si algo equivalente do aparelho que receptou e expandiu e transmitiu a imagem. Preste atenção isso aqui. Quando a Bíblia diz que Deus, o Todo-Poderoso, habita em nós, não sabeis que vós sois o templo e morada do Espírito Santo? Deus que é vida, que é Todo-Poderoso, que esteve no Egito, que fez toda essa trajetória. Você atrai para a sua vida ao correspondente na medida exata dos drives instalados na tua consciência de eu sou. Se você tiver instalado dentro de ti a compreensão que você é semelhante ao Pai, que você é semelhante a Deus, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Vós sois Deus. Na medida em que você tem a plenitude, não te falta nada. Você alcançou todas as coisas, como a Bíblia diz, todas as coisas eu posso nele que fortalece. Porque você atrai ao equivalente, ao correspondente, que a tua fé permite, e a tua fé são drive de Deus, daquele Deus que esteve como fogo, que esteve como nuvem, que falou com Jesus, eis aí o meu filho amado. Na medida que você alcançar essa fé, essa crença, você tem parte daquele Deus Todo-Poderoso dentro de você. E você atrai, assim como o celular que eu dei o exemplo, assim como o rádio que eu estou dando o exemplo, você atrai ao equivalente. Então aqui está a tua luta. O povo saiu literalmente, fisicamente, porque a aliança que eles faziam parte era uma aliança física. Olhando pelo ponto de vista da própria palavra, aquela primeira aliança, era a primeira aliança, o primeiro degrau, a aliança vulnerável. Tem na Bíblia a primeira doutrina. O escritor de Hebreu falou no capítulo 6, vocês devem deixar, ou devem deixarem, a primeira aliança, aliança elementares, e partir para o que é perfeito. Paulo, escrevendo aos Coríntios 13, diz, quando chegar o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito, que tanto o escritor de Hebreu como Paulo está falando. Então, se tratando da aliança, a primeira aliança corresponde a essa primeira fase, essa parte vulnerável. A guerra do povo era física, por isso era mais vulnerável. O faraó, que tinha muito poder fisicamente, que tinha exército armado, que tinha armas, que tinha cavalos, então tornava ele, dava a ele vantagem em comparação ao povo, que era físico. Mas hoje, um único homem, com esse entendimento revelado, experimentado e exercido, praticado, esse homem pode todas as coisas. Pede que eu te darei as nações por herança. Pede que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Ó reis, no plural, regei a terra com mão de ferro. Um único homem pode o que o exército do mundo não pode. Inclusive, Cristo provou isto. Então, hoje, a nossa guerra é no mundo do Espírito. Você deve entender isso, santo. Você deve entender isso, santo. Você deve entender isso, santa. Traga a fé correspondente da tua liberdade financeira, que você vai alcançar, porque não é tua força. Olha para o povo no Egito. Quem imaginaria que os egípcios iam dar dinheiro para o povo? Quem imaginaria que o mar iria se abrir? Quem iria imaginar que haveria uma nuvem durante o dia para proporcionar sombra? Quem deveria imaginar que haveria uma coluna de fogo? Quem deveria imaginar que sairia água de uma rocha? Quem deveria imaginar que descia pão do céu? Assim será com você. Deus no passado deu o seu Espírito por medida, hoje Ele